dia. Nossa, uma luz lá fora. Bom dia, bom dia. Guga, seja bem-vindo. Correr, eu sempre chego aqui em cima do laço. De esperar a galera entrando aí para eu apresentar todo mundo. Seja bem-vinda ou bem-vindo, Guga. Agora eu fiquei na dúvida. Laís! Sua linda! Forte pra caramba, tá forte, hein, Laís? Débora! Me manda aí o pedido. Nossa, cara, tá muita iluminação, não tenho luz nenhuma. Olha isso, a luz lá de fora. Caramba, tô iluminada hoje. Saudade, Laís. Muita saudade, viu? Tô vendo que você tá bem. Gostando de ver. Ó, hoje. Oi! Ih, peraí, Ih, que armário bonito! virado, tá virado. Ainda bem que tá no Gostei do começo. armário, hein? Gostei do armário. E aí, tudo Tudo bem? ótimo. Vou esperar um pouquinho a galera ir entrando. Cara, eu cheguei em casa 10, 11 Hum. horas. Eu fui fazer entrega de comida. Cara, uma correria, você não tá entendendo. Mas assim, vambora. Aproveitar que a Laís tá aí. E hoje é dia de eclipse, hein? Ai, que horas Hoje é dia de mesmo? eclipse. Ah, começa umas 11h30 De agora? de No agora, auge da nossa live? E no auge da nossa vai live. ser bombástica, hein? Eu acho que vai ser. Eu tô vendo aqui, eu tô vendo se tem uma luz melhor, que eu tava fazendo meio sombra aqui, Eu tô né? iluminada, minha filha. A luz tá vindo lá de fora, que é uma beleza. O problema é que aparece, Pois é, aparece os problemas tudo, mas tudo bem, vambora. nada, você é linda, toda lindona. Vou aqui. Laís, não perde essa live, não, que essa live é maneira, é para atleta, pensando aí nessa nova modalidade do esporte, trazendo aí pra gente. Vou esperar só mais 2 minutinhos para todo mundo ir entrando. Maria Eugênia, seja bem-vinda. Alessandra! Alessandra, acabei de fazer entrega de comida para ela. Cara, cheguei na hora. Maria Eugênia é minha amigona, minha amiga e irmã. Ah, Maria Eugênia. GG, linda. Incrível. Vamos esperando aí todo mundo entrar, chama todo mundo. Hoje a gente vai, eu vou. Ih, minha estagiária! Quer dizer, minha estagiária, né? Faz tempo. Tudo bom com você? Tati Argento, Eba, amiga, cadê você? Cadê você nas minhas prescrições? Tô só te esperando. Bom, vou começar aqui a falar um pouquinho de mim, porque eu acho que tem uma amiga sua, né? E alguém que não me conheça. Diego Braga, seja bem-vindo. Meu nome é Mariana Belém, eu sou formada em nutrição e já me especializei em esporte e já caí para dentro da seleção brasileira de atletismo e depois já fui para a luta também. Então, assim, eu já debandei para os esportes olímpicos, então eu realmente sempre trabalhei com atleta, né? Carro-chefe da vida sempre foi esse. E o mais legal, assim, que com o decorrer do tempo, eu fui realmente percebendo que por mais atleta que seja, né? Porque o objetivo do atleta é ganhar, é vencer, é medalha. Então ele tem um foco, né? Uma determinação, às vezes, muito maior do que a gente que né, tá no dia a dia, enfim. Então o atleta é um ser humano mais regrado, até porque o trabalho da luta, né? O cara tem que bater peso, então ele tem que fazer aquela refeição, ele tem que fazer aquela dieta, então ele
mais cara algumas outras coisas. Mas eu sempre fui percebendo que eu precisava de outros profissionais para agregar o trabalho da nutrição, né? Porque assim, nem sempre o atleta fazia, perdia peso, batia peso, competia, ganhava, às vezes perdia, mas muitas coisas ainda ficavam presas, né? Então, assim, eu fui realmente estudando, indo para física quântica, comecei a estudar muito outras terapias, entrou até a minha terapeuta maravilhosa, Jala, que conhece você, Débora. Ah, Ivone, querida. E assim, eu sempre curti muito essa coisa das terapias alternativas para que agregasse ao meu trabalho também, não só para o atleta, mas como os meus pacientes tradicionais, né? E aí comecei, que foi a Ivone, que inclusive foi uma minha primeira terapeuta de barra de axis, é minha terapeuta, e trabalha comigo já, e ela faz parte dessa minha evolução como ser humano, como mulher, como mãe, como tudo. Não sei o que eu seria sem a colaboração, né? Como pode melhorar, né, Ivone? Então, não sei como é que seria, porque é tão fácil quando entra alguém e ajuda a gente a achar, pontuar, né, as coisas. Então, assim, você vai falar um pouco de barra de axis, eu vou deixar essa bola para você. Mas, enfim, me apresentei. E agora eu vou contar uma história que é muito legal da gente também entender por que a Débora tá aqui, né? Então, assim, eu fui convidada pelo irmão da Débora para fazer parte de um projeto de atletas, sendo eu nutricionista, e ele falou que a irmã dele fazia um negócio lá, fazia um negócio não sei o quê, e eu falo mais hoje com a Débora do que com o irmão dela, né, Débora? Acabou que a gente acabou se conectando mais. Muito mais. Ela conhece a Ivone, ela conhece duas pessoas, uma é uma paciente minha, outra é a Patrícia do Felicitude, e eu vejo que o universo ele só conspira a nosso favor quando você está na sua linha na sua essência, quando você está fazendo aquilo que é o bem, quando você está naquela energia. Ele vai te dando pessoas, né, que vem trazendo, sabe, tudo que as pessoas vão chegando, né? Então, assim, a gente já deve estar de outras vidas aí conectada, eu e a Débora. Ah, com E a certeza. Débora tem um trabalho dentro desse projeto que a gente está começando agora, que é dentro do boxe, que é um esporte que eu adoro também, que é um esporte de combate, que eu acho do caramba, e que tem uma coisa do peso também. E ela está dentro da nossa equipe, trabalhando com barra de axis. A gente vai guardar uma outra coisa que ela faz também para a gente fazer uma outra live. E ela vai falar assim, eu entendo barra de axis dentro do perfil que é facilitadora. A Ivone também trabalha com isso. Inclusive, eu e a Ivone queremos muito. A gente vai trabalhar muito com você. A gente quer pegar esses atletas todos, né, Ivone? Para a gente fazer essa linha de trabalho juntas. E quero que você fale um pouco desse trabalho, de como é o atleta, o que o teu trabalho pode trazer para o atleta, né? Deixando o ser humano, não que o atleta não seja ser humano, mas tem uma diferença aí, né? Tem e não tem. É porque eu acho que eu acho que a diferença do atleta é que ele está sempre se colocando muito à prova, né, fisicamente. Ele está sempre se exigindo muito. Bem, meu nome é Débora Leite, eu sou terapeuta hoje, né, na área de desenvolvimento humano. Trabalho com algumas técnicas. Hoje a gente vai focar no barra de axis, porque foi aonde eu comecei a trabalhar lá, né, na Associação Brasileira de Pugilismo, do meu irmão, que ele falava muito que o boxe tem uma característica um pouco diferente dos outros esportes, né? Ele vem das classes mais baixas. Então, as questões emocionais, elas são muito urgentes. Não que nas outras classes não seja, mas quando a gente olha para uma classe um pouco mais baixa e que já tem várias questões relacionadas à sobrevivência, né? E várias questões relacionadas à convivência, que muitas vezes é muito conturbada, e você pega um atleta que vem dessa condição, ele vem muito machucado emocionalmente, ele vem muito
ferido mesmo, pelas condições que ele viveu. Vê o assassinato de irmãos, mãe e pais alcoólatras, ou usuários de drogas mais pesadas, e ele vê ali no esporte uma salvação, e é mesmo, né? É uma forma dele se salvar daquele ambiente tão nocivo emocionalmente. E aí eu tenho conversado com a Alessandra e falado, Alessandra, a gente tem que fazer uma equipe multidisciplinar, porque o atleta ele não é só a técnica, né? A técnica é importante? É. Ele faz lá um trabalho de desenvolvimento técnico que é maravilhoso, viajou pelo mundo inteiro para trazer as técnicas mais avançadas, mais atualizadas. Porém, isso não garante um resultado positivo, né? O atleta está lá tecnicamente ótimo, a gente viu isso em vários outros esportes, mas a emoção dele não contribui. Então, trabalhar a emoção, trabalhar a nutrição, trabalhar os outros aspectos que envolvem a atuação do atleta, eu acho fundamental para que ele seja diferente, para que ele possa ter um resultado muito melhor, porque ele vai trabalhar integralmente o ser dele, né? Ele não é só um músculo, uma boa pegada, um bom soco ou agilidade. Não, ele antes disso, ele é uma pessoa que teve uma vida, que tem uma família, ou que não tem uma família, né? Que tem uma família que não acolhe, que não apoia, e que ele precisa ter esse acolhimento de alguma forma, ele precisa parar para olhar para isso, né? A minha paixão pelo autoconhecimento veio muito em função das minhas necessidades. Embora eu não tenha, graças a Deus, vindo de uma classe mais baixa, com tantas questões, eu tive as minhas questões, né? E tive que trabalhá-las. Então, em primeiro lugar, eu fui buscar isso para mim. Quando eu cheguei num ponto que eu falei assim, nossa, é tão interessante isso, eu acho que todo mundo tinha que ter acesso, eu resolvi fazer uma transição de carreira. Trabalhei há 30 anos no mercado corporativo, na área de marketing, treinamento, aquela pegada também bem pesada, um ambiente bem hostil, de muita competição, uma competição desleal muitas vezes. E eu falei assim, nossa, eu acho que eu posso ser uma contribuição em outras áreas. E comecei a fazer as formações, e a primeira foi a formação do Barras de Axis. Sensacional. Até fixei um comentário aí que a Ivone falou, que o atleta, né, o ser humano pode ter sido concebido e nasceu de forma violenta, né? Então, assim, e aí eu fico pensando, a gente que já nasce numa, né, ou então até pode ter nascido bem, né, numa qualidade de vida melhor, uma família mais bem remunerada, mas também a gente já traz tanta coisa, né, lá da nossa infância, né? Imagina esses atletas, essas pessoas, não só pensando agora, meio generalizando, as pessoas que vivem que nascem nesses ambientes, que correm atrás pra caramba, que têm os preconceitos, que têm as dificuldades todas, né? E até mesmo, assim, quando a gente está trabalhando com um atleta de baixa renda, é tudo difícil, né? É o transporte que é difícil para ele chegar, é também o suplemento que também é difícil para ele chegar. Então, assim, dentro desse ser humano, reflete aí uma coisa. E eles são incríveis, porque eles conseguem ganhar. Eu fico falando, caraca, como é que ganha? Eles conseguem. Entendeu? Então, assim... Eles conseguem. Mas muitas vezes eles conseguem, mas o preço é muito alto, emocionalmente falando, né? Então, o Barras de Axis, ela é uma ferramenta incrível. Primeiro porque se a pessoa não quiser falar, ela não precisa falar. Porque muitas vezes entrar em contato com a dor é muito doloroso. Sim. E exige uma coragem, né, para isso, uma disponibilidade para isso. Com barras é diferente. A pessoa deita e recebe
uma sessão como se fosse uma massagem. Então é muito gostoso, você sabe disso, né? É muito gostoso, é muito relaxante, e ao mesmo tempo que ele é gostoso e relaxante, ele está ali atuando, desfazendo, desbloqueando crenças limitantes e coisas que a gente às vezes nem tem noção que existem dentro da gente. E aí, muitas vezes, depois de uma sessão, a pessoa fala assim, nossa, eu estou me sentindo tão estranha, né? E aconteceu isso. Num curso que o Alessandro deu lá na associação, no final eu fiz a palestra para explicar, porque as pessoas ainda não conhecem muito, né? Ainda é bastante desconhecido, embora aqui no Brasil, o Brasil seja ponta de divulgação e utilização dessas técnicas do Access Consciousness, muita gente ainda não conhece. E aí eu fiz a palestra e no final eu pergunto se alguém quer experimentar. E é incrível, assim, porque realmente é uma demonstração. São 15, 20 minutos. E ainda assim a pessoa consegue perceber uma diferença, uma mudança, e eles ficam encantados. Agora, é claro que o que eu falo para o Alessandro, né? Dentro de uma equipe, de um trabalho, de um projeto, isso tem que ser feito de uma forma mais consistente e mais vezes. Uma vez traz um resultado? Traz. Mas ela não é o suficiente porque a gente tem uma vida inteira de coisas para pagar, de lixos emocionais que a gente guardou, e para quem acredita em outras vidas, também trazida de outras vidas. Né? Então, assim, é muita coisa para limpar. Uma coisa que você estava falando exatamente disso, né? Quando a pessoa não precisa nem falar, né? E eu estava discutindo esse assunto, eu não sei com quem que foi, que quando você busca essas terapias, quando você está em busca de melhora, quando você tem essa coragem para né, tirar isso tudo de dentro de você, é porque você deixou o seu ego de lado, seu orgulho de lado, e você aceita que você precisa de uma certa ajuda, mas às vezes você não sabe de onde vem, né? Então, assim, e o mais legal é que quando cada vez mais você vai fazendo, você, né, você vai sendo tratada, cara, vai limpando, as coisas vão acontecendo e você não sabe, parece assim, ué, mas de onde veio? E muitas das vezes eu falo, Ivone, ela, não, mas olha só, tá tudo certo, é por aí mesmo, entendeu? Que você vai resolvendo. E outra notícia boa que eu posso dar para você é que na sua equipe, na nossa equipe, eu e Ivone, a gente vai estar junto para fazer, você vai mandar. Eu e Ivone, a gente está de estagiária, né, Ivone? Eu sou estagiária da Débora de Achos, tá? Então a gente vai todo mundo muitas vezes para a gente ajudar todo mundo. Você já fez o curso, Mariana? Você já fez o curso? Ah, legal, ótimo. Semana, Ivone. Porque tem eu acho que assim é um começo, é uma porta de entrada para quem realmente se abre. E o mais interessante é que a pessoa precisa só estar sentindo um incômodozinho para ela poder buscar ajuda. O que acontece muitas vezes é que ainda tem muito preconceito. E terapia é coisa para maluco. E não, eu dou conta. Ah, não, a minha terapia é correr. A minha terapia é nadar. Ajuda, ajuda. O esporte é uma forma de terapia, eu super concordo com isso. Mas existem coisas mais profundas que precisam ser trabalhadas, que precisam ser tiradas, retiradas, ressignificadas, para que a gente consiga ser mais ainda do que a gente é. O que acontece é que a gente acaba meio que se contentando com o pouco que a gente faz. Porque é pouco mesmo. Porque a gente tem um cérebro que é 5% só utilizado. Então, quando a gente fala de barras de Access, a gente fala de ampliar a consciência. E ampliar a consciência é trazer você ao estado de presença, é você enxergar algo muito além. Uma coisa que muitas pessoas relatam é se sentir mais leves, né, depois de uma sessão, e muitas relatam também que parece que tiraram os véus,
parece que traz mais clareza. Isso foi uma coisa que eu sinto até hoje. Cada sessão que eu faço, cada vez que alguém corre as minhas barras, ou que eu mesmo dou o comando para correr as minhas barras, eu falo assim, nossa, gente, realmente esse negócio funciona. Porque é incrível como o ego da gente fica o tempo todo questionando. Ah, não, mas é só isso? Ah, não, mas deu resultado mesmo? Mas foi embora? A gente está o tempo todo questionar. Questionar é ótimo. Inclusive, o Axis fala, as perguntas empoderam, né? Estar na pergunta é maravilhoso. Mas quando a gente questiona dessa maneira, duvidando, tem duas formas de você questionar, né? Você pode questionar ampliando o que mais é possível que eu nunca considerei. Como pode melhorar? Como pode ser tão sortuda? Universo, mostre-me algo mágico. O que mais é possível? Quando a gente está nesse estado de perguntas que ampliam, aí legal. Mas quando a gente passa a questionar, duvidando, aí a gente, ao invés de expandir, a gente retrai. E aí é isso que o nosso ego quer, né? Exatamente. Tem uma pergunta da Maria Eugênia, uma dúvida. É possível receber barra de Access à distância? E aí eu queria te pedir o seguinte também, porque muita gente pode não saber muito o que é. Dá um briefing assim para poder correr as barras, mas dá uma pincelada aí, porque muita gente pode não saber de onde vem, porque vai. Me dá um alô nessa questão aí, eu acho legal. Então, barras de Axis é uma terapia, eu chamo de terapia, apesar de que o criador do Barras não gosta muito que chame de terapia, eu considero que seja uma terapia. O Barras de Axis, ele é o primeiro estágio, o primeiro contato que você tem com todas as ferramentas do Access Consciousness. Access Consciousness foi criado pelo americano Gary Douglas e Dan Heer, que é o cofundador. Eles estão vivos, atuantes, viajando pelo mundo inteiro, fazendo várias coisas, sempre se atualizando, e é uma terapia energética. Ela atua no campo vibracional, no campo eletromagnético que a gente tem. Ah, que campo eletromagnético é esse? Uns chamam de aura, né? Os espiritualistas falam que é aura, mas o Barras ele vai muito na ciência, pelo lado mais da ciência. Então, esse campo eletromagnético é o seguinte: o nosso cérebro ele emite ondas elétricas e o nosso coração emite ondas magnéticas. O nosso coração e o nosso cérebro unidos formam em volta da gente um campo eletromagnético, aonde a gente guarda todas as informações de tudo que a gente viveu durante esta vida e para quem acredita em outras vidas. Se você não acredita em outras vidas, tudo bem. Só pensa que atrás de você tem a sua mãe, o seu pai, sua avó, bisavó, tataravó, e a gente herda todas essas pessoas que viveram antes da gente, a gente herda um monte de coisas, né? Inclusive a abordagem da constelação familiar também traz essa questão da gente estar herdando outras coisas. E aí, quando o nosso corpo fica completamente repleto dessas limitações, e a gente vai atrofiando, a gente não vai expandindo. A terapia do Barras de Axis, ela vem para trazer essa expansão, através das perguntas e através do processo corporal. Aí, respondendo a Eugênia, não dá para fazer à distância porque ele é um processo de toque. Porém, com a pandemia, o que a gente está fazendo, e aí depende também do nível de outros cursos que foram feitos, a gente pode fazer os processos verbais. E tem outras terapias que podem ser utilizadas à distância. Mas o Barras, ele é um processo corporal. Ele tem o toque, né? Então, o que dá para fazer são os processos verbais. Não é o completo. Não é o ideal. Mas assim, quando a Ivone, a gente faz algumas sessões online,
E assim, lógico que a gente já se conhece, ela já sabe tudo, né? Então, assim, o legal mesmo é você ter essa assiduidade com a sua terapeuta, ou assim, então, lógico, isso tudo vai passar, isso é momentâneo, mas o legal é que tem essa conexão. A conexão é tão grande que às vezes eu penso num negócio e ela me manda uma mensagem. Então, pensei em você, tá tudo bem? Eu, ai, não! Porque você pensa, É, você se claro. conecta com a pessoa de uma forma que ela lá longe, ela já sabe tudo. Você não precisa nem falar que ela já sabe, né, Ivone? É porque, assim, esse é um conceito da física quântica, né? É a não Sim, localidade. Não existe a distância. Porque nós estamos. Esse campo eletromagnético que tem em volta do nosso corpo, ele também tem no planeta. O planeta também tem, essa igual. Porque, na a gente, verdade, nós estamos todos interligados. Né? Quando você fala assim, nossa, a gente já se conhecia, tem pessoas que a gente conhece que estão no nosso meio. Quer dizer, a nossa ligação ela já foi feita antes mesmo da gente sim, conversar. E porque o invisível, a gente vem de uma cultura muito materialista, de acreditar nas coisas que a gente pode pegar e que a gente pode ver com esses olhos físicos. Mas existe muito mais além do físico e do material, né? Pelo contrário, é muito maior, ao contrário do que a gente foi ensinado, do que a gente aprendeu, o que está no invisível, ele é muito mais poderoso do que está no visível. E à medida que a gente vai fazendo, entrando em contato com as terapias quânticas, a gente vai desenvolvendo muito esse saber, né? Que a intuição, ela é um saber. A telepatia, ela é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo à medida que a gente vai ampliando a nossa conexão com o todo. Né? A nossa conexão com a gente mesmo, primeiro. Tira o lixo todo e você vai começando a ver que você é um ser sim. infinito. E como ser infinito, você tem infinitas possibilidades. E você vai abrindo. Então, parece meio papo de maluco, mas não é não. Papo de maluco é o contrário. É o que a gente viveu até agora. Exatamente, Né? exatamente. E assim, aí eu fico pensando assim, né? O atleta, por exemplo, e a gente já teve na confederação, a gente teve um psicólogo e tal, né? Então, assim, porque às vezes, por exemplo, um atleta, você vê que o atleta tá lá, ele tecnicamente ele tá ótimo, ele tá todo pronto, assim, o adversário dele é tranquilo, pode ser que ele, sabe, você fala assim, ah, já foi, já deu certo, já ganhou. E chega na hora da luta, na hora da competição, e você percebe que não é o cara ali, não é aquele atleta que estava treinando ali durante aquele tempo todo, aquele período todo. E é tão importante porque eles passam, cara, papo de 3 meses se preparando para aquele tempo curtíssimo e tudo pode ir por água abaixo naquele momento, né? Então, assim, o fator emocional do atleta, ele também tem que ser trabalhado, e aí não só pelas crenças limitantes, quer dizer, não só, pelas crenças limitantes, né? Às vezes tem uma questão assim de autoestima, ou algum medo, ou alguma coisa que venha dentro dele, que aí sabe lá, né, o que, que pode estar vindo ali naquele momento, que dá um branco no cara, e o cara manda mal. O cara não tá ali. Você sente que o cara não tá ali, você sente que ele não reagiu, você sente que ele falou, cara, o que, que aconteceu? E assim, a gente da equipe, eu como nutricionista, é muito difícil, porque eu não posso. Uma palavra. Eu tenho muita vontade de fazer mestrado em psicologia para poder saber como falar, o que falar, porque você pode falar uma palavra que acabe com o cara para sempre, ou você pode falar uma meia palavra que o cara, uou, foi, passou, vambora, tem outra luta, vambora, não vamos desanimar, né? Então, assim, fala um pouco dessa questão, assim, desse empoderamento, vamos dizer assim, do atleta na hora, vamos ver, tentando, assim, sabe, levar para aquela, no auge da competição, o que, que o teu trabalho pode vir trazer e o nosso trabalho, porque você é sua estagiária. Então, eu acho que a abordagem da psicologia tradicional, ela,
ela não alcança o tanto que consegue alcançar as Não, terapias não, não. quânticas. Eu acho que é ótimo, não é nenhuma crítica, eu acho super importante. Tenho também interesse em fazer algo nessa linha para a gente se aprofundar, para ter um pouquinho mais de base conceitual. Mas as terapias quânticas, elas trazem para a gente já ferramentas onde podemos ser uma contribuição nesse sentido. A primeira coisa é sair do julgamento, né? Que a gente aprende com a gente mesmo. A gente vem de uma sociedade que julga o tempo todo. Nós julgamos, nós aprendemos a julgar o tempo todo, né? Nós fazemos isso o tempo inteiro. E a nossa educação não podia ser diferente disso. Então a gente foi o tempo todo, a minha educação foi assim, só burra, aprende, você não está prestando atenção, você é burra, né? Meu pai falava assim, nossa, você é tão inteligente para umas coisas e tão burra para outras. Quer dizer, durante muito tempo, eu me achava burra, claro. Na hora que o atleta está ali, que ele se preparou fisicamente e ele está entrando no ringue, passa um filme na cabeça dele. E ali, o que vem? São os traumas. Porque, de novo, a gente vai guardando, não cuida, é como uma ferida. Ela vai necrosando, ela vai piorando. E ali, quando chega e fala assim, putz, aquela frase que o pai falou, ou que o tio falou, ou que a avó falou, sei lá, alguém que tinha muita importância na vida dele falou, vem na hora. E ele fala, putz, eu não vou conseguir. Quando ele fala eu não vou conseguir, o comando é para o cérebro não conseguir. O cérebro, ele é burro mesmo, porque ele aceita tudo aquilo que a gente vai dando de informação. Ah, eu não vou conseguir. Ou, tipo, nossa, eu tenho que conseguir porque o meu pai está ali me olhando. A pressão é tanta que ele não dá conta. Então, trabalhar o emocional é nesse sentido, para empoderar. Sim, toda vez que a gente está trabalhando o emocional, a gente está empoderando. Porque a pessoa vai começar a olhar para ela com a potência que ela tem. E não com aquela enxurrada de crítica que ela recebeu durante o tempo todo. Ninguém é burro. Isso foi tão libertador no dia que eu dei conta, que caiu essa ficha. Gente, ninguém é burro. Todo mundo tem alguma coisa a contribuir. Do mendigo ao presidente de uma multinacional ou dos Estados Unidos, sabe? O homem mais poderoso do mundo. Porque todos temos algo que não sabemos. Ninguém sabe tudo. Exato. Então, quando a gente começa a olhar para isso dessa forma, a gente começa a ver as nossas potências, a gente começa a deixar de lado as críticas e os julgamentos, primeiro o nosso próprio auto-julgamento, porque nós somos os nossos algoz da gente mesmo, né? O nosso primeiro algoz somos nós. Quando a gente consegue se libertar desse julgamento com a gente mesmo, a gente já começa a dar um passo para entender que a gente tem muito mais potência, que a gente tem muito mais coisas positivas do que coisas que nos derrubam. Muito mais. A gente só precisa descobrir e olhar para isso. E aí vem o empoderamento. Esse é o empoderamento. É de você saber que você pode sim. O que você decidir, o que você escolher, né? Que o Axis usa muito a questão da escolha. O que é a escolha? É você se projetar no futuro, é você estar ali no futuro, entendendo que você escolheu e que aquilo já está acontecendo. Porque, de novo, a física quântica diz, não tem tempo, não tem espaço. Então, o que tem? Tem o poder da sua escolha. Quando você escolhe, você cria. Quando você cria, você está empoderado. Porque daí você entende que, como ser infinito, você é co-criador da sua vida. Então, você está o tempo todo co-criando. E isso traz o quê? Autorresponsabilidade. Porque muitas vezes, por conta do julgamento, o que a gente faz? Não fui eu, foi ele. E não é comigo, não. Aquilo ali, ó. E meu pai, minha mãe, olha, você não sabe a minha história.
Então, isso tudo faz o quê? A gente empodera outras pessoas, a gente dá o poder de outras pessoas ditarem o que vai ser o nosso destino. Não! Nós é que podemos escolher, nós é que podemos criar o nosso futuro a partir dessa limpeza que a gente faz, né? De deixar de lado o julgamento, que ele é muito terrível, é a pior coisa, de deixar de lado a dualidade, o certo e o errado, o bom e o mal. Não existe certo e errado. O que é certo para mim pode não ser para você, o que é bom para mim pode não ser para você. Então não existe. Existe o quê? Aquilo que funciona para você. Descobrir o que funciona. E aí você vai para o gol. Porque o que falarem, você já não dá mais aquela importância. Ok, vai me julgar? O julgamento é seu, Sim. não é meu. Porque a gente não está livre mesmo. Então é fazer o seu melhor, né? E enfrentar as consequências disso. Porque, por exemplo, quando eu tomei uma decisão ou escolhi mudar a minha carreira, eu me deparei com vários desafios que talvez eu não tivesse nem planejado, nem pensado que pudesse enfrentar. Né? O fato de não ter um salário mensalmente, o fato de ter que lidar com a instabilidade, de ter que fazer uma construção. Mas eu quis pagar esse preço, porque eu entendi que essa era a minha potência. E assim eu poderia ser muito mais contribuição. Estou ainda construindo isso, Sim. mas não abro mão. Às vezes eu penso, ai meu Deus, é melhor eu voltar para o mercado, ter um salário e o ticket de refeição. E aí a minha alma grita e fala assim, Você não ia não, ser feliz. não é isso que você veio fazer aqui. Então é você saber se ouvir também. Quando a gente se empodera, quando a gente sai desse estado de julgamento, a gente começa a ouvir muito também o que esse ser infinito tem para dizer para você, que é para te colocar para cima, para te mostrar o que você veio fazer aqui nesse planeta, para você ver o seu potencial, porque parece meio clichê, mas todo mundo tem algo muito diferente a entregar, Sim. muito importante no sentido de que só você tem a entregar. A Mariana é única, ninguém vai fazer o que a Mariana faz. A Débora é única, ninguém vai fazer o que eu faço. Ainda que alguém, como a Ivone, trabalha com barras de axis, trabalha, mas ela vai trabalhar do jeito da Ivone. Tem outra nutricionista? Tem milhares de outras, mas elas vão trabalhar do jeito delas. Cada um tem uma energia diferente, tem algo a passar que é único. E isso é muito Isso. lindo. Que é isso que as pessoas precisam ver. É isso que vai libertar a gente, porque daí a gente sai das caixinhas. A gente não precisa se encaixar em nada, a gente não precisa atender a expectativa de ninguém. A gente tem que ser o que a gente é. Essa coisa de da gente estar dentro da caixinha, né? É uma coisa muito da nossa geração, né? Que vem assim, dos nossos pais passaram, não, porque tem que ser, porque tem que fazer, porque tem que ser dentro daquele desenho, né? E hoje em dia, mais do que antes, a gente está vendo aí que até mesmo profissão hoje, faculdade hoje, já não é mais aquela coisa que antigamente a gente fala, não, tem que fazer faculdade. Tem que fazer faculdade. Não, hoje em dia, às vezes, nem isso mais é. Então, não existe mais né, essa coisa que tem que ser dentro daquele módulo, né? Você tem que estar dentro daquele tipo de coisa, né? Ivone falando sair da competição. Exatamente isso, porque até porque quando você sai da competição, você é a sua essência, você está ali vivendo a sua essência. E aí eu vou puxar um assunto que é o seguinte. É, até mesmo algumas coisas assim no meu tratamento com a Ivone, vinha aparecer uma dor, alguma coisa assim, e a Ivone, ó, calma aí, dor, calma aí, a dor tá vindo aonde? E o atleta, o que ele mais tem é lesão, né? Então, assim, o que o teu trabalho pode beneficiar os atletas na questão da dor, da lesão, da fraqueza. Vamos pensar no físico, não na técnica,
mas vamos pensar no físico desse atleta, né? O que pode ali teu trabalho, barra de Axis, entrar nessa questão lesão, até porque acredito que muita gente que vai assistir essa nossa live sejam praticantes de atividade física, então também pode ser para pessoas praticantes, não só necessariamente a gente está falando aqui de atleta, né? Porque a gente tem dores, né? E assim, eu tenho uma coisa no trapézio, assim, às vezes eu chego, caraca, Ivone, tem um gorila aqui no meu pescoço, Ivone, tira esse cara daqui, né? Então fala um pouco disso. Eu tô aqui contabilizando agora, a gente tem 20 minutos. Tá. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que o corpo não está separado das emoções. Foi a primeira coisa que a gente aprendeu, que as coisas estão separadas. As coisas não estão separadas, as pessoas não estão separadas e o corpo não está separado da emoção. Então, quando a gente faz uma sessão de barras de axis, por exemplo, a gente atua no corpo e nas emoções e na mente, tudo ao mesmo tempo. O Access tem uma ferramenta que se chama MTV-SS, que é muito usada para a questão corporal de dor, na questão de dor. Então, são dores... Por exemplo, eu tinha uma fascite plantar, de usar muito salto, depois comecei a usar muito rasteirinha e começou a doer muito o calcanhar. Eu curei com Access. Todos os dias eu fazia o MTV-SS e nunca mais eu tive a dor. Continuo usando rasteirinha. Agora, na pandemia, claro que eu não estou usando salto, porque eu não sou maluca de ficar andando de salto dentro de casa. Então, curou. Não tenho mais dor. Eu fui para a Austrália em 2018, fui lá dar o curso de barras de axis. Dei cursos em Melbourne, em Sydney. E quando eu fui, a última parte da viagem, eu fui para Gold Coast. E eu cheguei lá com uma dorzinha na lombar. E eu comecei, aí eu falei assim, não, peraí, tô com essa dorzinha aqui, eu tava andando, passeando. Eu falei, agora que chegou a parte de curtir, vou ficar com dor? Fui lá com o MTV SS, eu mesma me aplicando, foi embora. Na casa que eu fiquei hospedada, o marido da minha amiga é surfista, pega onda há um tempão, e tinha machucado o ombro. E eu fiz uma sessão de barras e fiz MTV nele. Nunca mais, eu fiz uma. Nunca mais ele teve dor. Ai, que máximo. Então, o Axis, ele tem muitas ferramentas, ele é muito legal, em vários sentidos. Lembrando sempre que a emoção não está separada do corpo. Na verdade, quando o corpo está doendo, quando você está tendo alguma coisa no seu corpo, é muito provável que tenha sido a sua emoção que trouxe isso para você, para que você desse conta disso e olhasse e curasse, né? A doença, ela não é um castigo, né? Ela é um alerta do corpo de que o seu comportamento não está indo bem, que é alguma coisa que você precisa ver. E da onde vem isso? Vem das suas emoções, né? Inclusive, tem muitos estudos que mostram que na verdade, a maioria das nossas doenças, elas são oriundas das emoções. Na verdade, tem um estudo do René May, que é um líder humanitário, e ele foi pesquisar a emoção das células. E ele diz que 97% das nossas doenças são oriundas das emoções, 2% do meio ambiente e apenas 1% da genética. A gente que costumava colocar a culpa da genética em tudo, não, meu pai é assim, minha mãe é assim, eu sou assim, não sei o quê. Não é não. Você assimilou isso e está repetindo inconscientemente. Essa questão da genética é muito engraçada, né? Porque parece cartas na manga que o paciente tem, né? Vai chegar, mas olha só, colesterol é alto, mas a minha família inteira sempre teve, não tem jeito, não tem nada. E o que mais a gente sabe hoje é que a ciência já comprova isso, que dependendo do seu estilo de vida, você deixa aquele gene silenciado, você não vai cutucar naquele seu gene, né? E o meu trabalho hoje
depois que eu fiz a pós-graduação em física quântica, né, que é na saúde quântica, é que eu também aprendi muito, né? Você tem um corpo físico, que é aquele que você malha, você treina, você tudo, o vital que você tem que se alimentar de alimentos vivos, de coisas boas, né? E o mental, que é essa questão das terapias, da meditação, da yoga, como você pensa, como você age, como você seja positivo, né? Então, assim, a gente acaba vendo que muitas doenças acontecem e quando você vai ver a pessoa, sempre tem alguma coisinha ali, né, que você fala, achei, tá vendo? Talvez possa ajudar dessa forma. Sempre. Porque a doença, ela vem muito do mental, vem muito daquilo que você tem medo, daquilo que você já tá, né, aquilo ali agarrado em você, né, e você pode até comer muito bem, fazer bastante esporte, cara, mas tu é uma pessoa negativa, mas você só pensa que vai dar derrota, né? Então, assim, isso causa uma baixa imunidade também, né? Porque o mental, ele é emocional, ele manda em tudo, né? Então, assim, muito bom, mas isso é uma coisa que, para mim, para você, para muita gente que está vendo aqui, a gente rola sim, mas ainda existe muita gente cética que não acredita nisso, né? E fala, Mariana, esse teu Então, floral quântico é, aí, cara, tá é, certo. Eu falei, olha só, o floral eu, quântico, ele tem a questão da vibração. Ele só vai funcionar se você estiver entrando na frequência da parada. Senão, não toma mesmo, não. Vamos usar outra coisa aí, toma um produto aí e vambora. Fala. então, para essas pessoas que são mais céticas, eu tenho dois filmes que eu sempre recomendo. Um no Netflix, que é Heal, Maravilhoso. H-E-A-L, cura, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Inclusive mostra uma das pessoas que desenvolveu um câncer e ela fala assim, eu nunca pensei que eu fosse desenvolver uma doença como essa. Eu sempre comi super, sou vegetariana, sempre comi super bem, sempre fiz exercício, mas eu não me dava conta do lixo emocional que tinha dentro de mim, né? E ali ele mostra vários casos muito legais. E o outro filme se chama Biologia da Ah, demais. Crença, do Bruce Lipton. Maravilhoso. E ele é bem para quem está começando mesmo a ter esses conceitos, ele é bem didático, ele é bem legal, e ele é considerado simplesmente o maior cientista da Ah, atualidade. E ele provou que as células são emocionais. E tem vários estudos sobre isso. Então, eu acho que assim, eu digo o seguinte, Mariana, os céticos, eles só são os últimos a acreditarem naquilo que aqueles que creem já acreditavam. exatamente. Mas eles vão acabar acreditando, porque não tem como não E acreditar, sabe né? o que eu acho também, assim, acho não, hoje eu tenho muita certeza, eu tenho filhos grandes, né? E quantas vezes a gente não falou, e o cara nada, e chega uma hora que o cara estala. E eu percebo, assim como eu também, como muita gente também deve ter tido a hora certa do despertar. Cada um tem a hora do seu despertar. E quando você realmente desperta, é a hora que você talvez vá aceitar certos comentários, certas ajudas, certas coisas, porque antes você podia até ouvir, mas você falava assim, maluca. É como você falou, terapia, eu sou maluca, eu preciso disso, né? Então, assim, é muito legal quando você entra nessa questão, assim, tipo, falar, caramba, eu preciso de ajuda. Eu acho Todos nós mas é precisamos. uma questão de ego, né? De você falar assim, Todos nós. precisa, eu sou super poderosa, né? E é aquilo que cada um vai despertar, né, Tatiana? É isso, amiga, não tem jeito. Os filhos, inclusive os filhos, né? Porque Meus filhos vão despertar um dia. porque você fala, a gente só não pode desistir de falar, porque esse é o nosso papel, né? Na verdade, eu acho que é mais do que falar, é fazer, né? A gente, nessa nova era que a gente está vivendo agora, a gente tem que ser um canal de exemplo. E para isso, a gente precisa focar na gente.
É aquela história do avião, sabe? Primeiro coloca a máscara em você, se desenvolve, se sinta bem, porque sinta que você é uma potência, porque isso vai transbordar. E na hora que transbordar, você não precisa Você falar, porque as pessoas vão você sentir. contamina. Contagia, contagia, né? Porque o contamina é negativo, você Contagia todo contagia, mundo, porque a pessoa vai vendo, fala, "Ih, ela tá contagia. diferente, o que que aconteceu? Que ela não tá mais falando daquele jeito." Que é, que é Exatamente. exatamente essa coisa de mãe e filho, né? Que às vezes a gente só dá conta quando você tá velha. Aí você fala, mãe, o que que eu ouvi É. antes? Tivesse te ouvido antes, tinha sido mais fácil, mas não, a gente tinha hora de cair a ficha, de aceitar, da ajuda, ou da terapia, ou do que quer que seja, né? Então, assim, eu acho que é um trabalho que não é só para o atleta, é para todo mundo. Barra de Axis está aí. A gente tem aí mais 8 minutos. Tem alguma coisa que seja importante? Para quem quiser, eu anotei aqui o nome dos filmes que ela deu. Pode mandar um inbox para quem perdeu também. Que mais? Mais alguma coisa? E assim, já que a gente está junto nessa nossa projeto aí de box, em questão de peso, o que que o Barra de Axis pode ajudar na nutrição? Eu acho que isso seria interessante também na questão da comida, ou mais ligada nessa questão da categoria dos nossos atletas, né? Porque o boxe, ele cara, às vezes temos pesos assim que o cara é magro pra caramba e tem uma certa dificuldade, o que, que também o Barra de Axis pode favorecer os atletas de peso, ou então, já que tem um bando de mulher aqui, a mulherada que gosta de ser magra, entendeu? Então, dentro do Axis, tem um processo que se chama supressão de células de gordura. E a gente vai muito lá no início de tudo, porque, na verdade, a gente tem que entender aonde que surge essa questão do peso, né? Como é que ela interfere para você. E essa é uma coisa que eu ainda estou estudando. Eu ainda não consegui fazer para mim, Mariana. Eu sou muito, tipo, eu não sou obesa nem nada, mas eu ainda oscilo muito, porque ainda não virou uma chave, que eu acho que é uma coisa que a Maiara falou para mim, muito legal, que é a gente tem que virar uma chave de começar a escolher alimentos que realmente sejam alimentos nutritivos e não alimentos que são para cobrir ou tapar um buraco emocional. Porque quando a gente vai para o alimento, né, buscando um doce, alguma coisa, é alguma coisa que a gente. É uma fuga, né? Às vezes também tem uma coisa de compulsão, e isso é uma coisa que eu ainda estou trabalhando em mim, mas a supressão de células de gordura, eu tenho um caso de uma interagente, eu aprendi essa palavra outro dia, não é cliente, é interagente. Uma interagente minha que fez bariátrica, né? Ela realmente tinha uma questão muito, muito grave, né, em relação a isso, e ela tem usado o supressão de células de gordura e tem ajudado muito ela. Show. E a gente trocou algumas sessões, ela fez comigo, vai muito nos pontos do baço, do fígado, vai nos pontos das suprarrenais, aqui no terceiro olho. Então, assim, eu ainda estou testando, eu sei que dá resultado, porque as ferramentas do Axis dão resultado, mas ainda não vi resultado em mim, e eu tenho pouco para falar sobre isso. Eu acho que a questão, ela está muito ligada também à emoção, e como o Barras vai num aspecto mais amplo, ele também pode ajudar nesse sentido no caso do Sim, atleta. e quando eu fiz o Access com a Ivone, né, na verdade, eu pensei exatamente nisso, né? Porque às vezes eu estou atendendo um paciente, a paciente vai, vem, vai, e nada, e aquela chave, aquele momento. E o Access eu posso chegar num lugar que eu não estou vendo, que ela não está vendo, que a gente não está se ligando, né? E uma coisa que é muito real, né, na nutrição comportamental, é que o alimento ele traz conforto.
Então, às vezes, você fica triste, você ouviu uma crítica, um julgamento, que aquilo ali você deixou vir, né? Você deixou, como a Ivone me ensinou, deixa passar, né? Mas tem coisa que você recebe e fala, caraca, né? Aí você se desestabiliza e talvez as pessoas busquem no alimento um conforto, né? Vou dar um exemplo, o bolo. Bolo para mim me remete meu avô e minha avó, aquele momento gostoso em casa, todo mundo quentinho, e, né? Então isso gera uma relação do conforto. E é óbvio que a gente pode escolher o bolo com coisas feitas com melhor do que com manteiga, né? Hoje a gente já tem a gastronomia funcional já está aí para isso. Tem bolos maravilhosos de outros, né? Que são feitos com nutrientes, ingredientes mais saudáveis, né? A Samara tá falando exatamente. É o afetivo da coisa, sim. E uma época. Oi, Câmara! Linda, minha amiga também, minha amiga linda, maravilhosa. Vez que eu tava com uma coisa de café com leite. E eu não posso tomar leite, sou super contra leite. Enfim, o leite que a gente tem aqui que não é leite, né? E eu fazia uma terapia também, ela falava assim, olha só, cara, você tá a gente fazia regressão, né? E aí ela falou, ó, a avô e a avó estão ligados aqui em você. Ou seja, na verdade, eu queria só colo. Eu queria colo. E às vezes a gente não consegue ver. E o Access, ele consegue desfazer isso, né? Até mesmo sem a gente chegar e falar, olha só, ô Débora, eu tô com um problema aqui, dá um problema e eu quero o colo da minha avó e minha avó. Não, você nem sabe disso, não chega. E que por isso que a psicologia tradicional, ela demora, ela chega lá, mas ela demora muito para chegar naquele ponto, entendeu? Demora pra caramba. E essas ferramentas que a gente tem, aí agora eu vou contar. Semana que vem a Débora vai voltar para falar de constelação familiar. Pronto, falei que é para todo mundo ficar com a até semana que vem. Eu não deixei ela falar hoje, que é pra gente falar mais sobre isso. Mas assim, a gente tem o Theta Healing, a gente tem constelação, a gente tem Access, a gente tem o tarô sistêmico, que aqui na Casa Azul um dia você vai vir conhecer, que é a casa que eu montei, que eu acho que eu contei para você que eu fiz um projeto. Então aqui eu tenho as consultas, essas consultas tem o Tantra sistêmico, tem um monte de coisa, um monte de ferramenta que ajuda a gente a melhorar, porque eu percebia que não adiantava só a minha nutrição. Não é contar caloria que adianta, que faz um emagrecimento ou uma qualidade de vida ou uma mudança de estilo de vida. Depende do despertar de cada um e das terapias, das ferramentas que hoje a gente tem, né? Que no caso o Access, aí essas todas que eu falei, que eu acho que fazem parte de um processo mais rápido do que você não desmerecendo o psicólogo. Muito pelo contrário, acho que tem que ter também, é todo um contexto, é uma equipe multidisciplinar, mas que talvez a psicologia demore para você chegar lá, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tendo uma psicologia introduzida na nossa vida, a gente tem palavras para serem faladas, né? E com carinho e com cuidado. A gente tem 1 minuto e 50, eu vou me despedir. Débora, gratidão. Semana que vem você tá aqui, nesse mesmo horário, é bate-horário, né, que fala, para a gente falar sobre Beijo pra familiar. Se despede. Obrigada a todo mundo que estava aí. Obrigada, Tati, Samara, quem eu não conheço. Beijo, obrigada. Vai, se despede aí agora você. Passei. Muito obrigada, gratidão também, super gratidão. Muito obrigada por todos que estavam aqui com a gente. E o que eu digo é o seguinte: todo mundo tem que fazer um curso de barras. É básico. É a sua ferramenta para você se desenvolver e para sua vida melhorar e Já mudar. quero Que Casa muda Azul, mesmo. hein, Ivone? Vamos fazer um curso, hein, Ivone? Ivone dá curso Bora! agora. Vambora. Quero fazer da Vamos célula de sim! gordura. Um beijo. Obrigada, Nada, Mariana. gente. Muito obrigada por tudo. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Tchau, tchau.